Fala galera do YouTube, aqui quem tá falando com vocês mais uma vez é o Paulo e o Pedro. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A gente não vai fazer um top 10, porque não vai ser um top isso. E nem vai ser 10 pessoas. Sim, ou 10. A gente vai fazer uma lista de 22 personagens negros. Porque eu sei o que é você falar que quer ser Homem-Aranha e as pessoas falarem que Homem-Aranha é branco. É triste. Que trágico. Mas, então, vamos fazer essa lista. Detalhe, são super-heróis, tá? Não são só personagens. Sim, super-heróis, são super-heróis. Nós selecionamos 23, foram 23? Ou 22. 23 personagens, 23 super-heróis negros, porque deve ter mais, certeza. Começa a contagem, vai. E vamos começar nossa lista falando de um personagem que acho que poucos conhecem. E quem conhece, na verdade, conhece normalmente pelas mídias de desenho. Sim, principalmente pela Justiça Jovem, que é o personagem Aqualad. Que é uma versão seria uma versão jovem, paralela ao Aquaman. Sim, tem, que nem eu falei, na Justiça Jovem, acho que ele foi realmente apresentado ao público ali. Tem HQs que ele aparece num formato bem diferente, mas ele seria um sidekick do Aquaman. Então ele teria os mesmos poderes que o Aquaman e foi desenvolvido para trabalhar ali junto com o Robin, esses personagens mais... Qual a diferença? Ele é mais legal que o Aquaman. Ele é bem mais carismático. Ele é um personagem bem mais bacana. Zoeiras à parte com o Aquaman, tá certo? A gente, por incrível que pareça, a gente gosta até do Aquaman. Não sei por que vocês odeiam o Aquaman. Ele não é o inútil que vocês pensam. Ele usa laranja, eu não gosto de laranja. Um outro personagem que eu conheci ele por causa de um desenho do Ultimate Spider-Man é o Manto. Esse que tem os poderes da escuridão, não sei o que, trevas. É um personagem da Marvel. E ele aparece... Eu vi muito pouco sobre ele. Eu não lembro de Eu HQs nunca com ele. falar até a gente decidir gravar esse vídeo. E pelo que eu tava lendo sobre ele, ele tem, digamos assim, após sofrer um acidente, ele foi atacado, ele e uma amiga dele, cada um ganhou um superpoder. No caso, a Adaga, que seria a amiga dele, ganhou poderes das luzes, obviamente, contrapartida aos poderes dele. Bom, o próximo herói dessa lista é o Aço, cujo alter ego é o John N. Irons. É um personagem da DC. Ele, na verdade, é bem uma alusão ao Superman. A história, ele foi salvo pelo Superman. Ele era um engenheiro bélico. E vendo assim, sendo salvo pelo Superman, sentiu um choque de responsabilidade, porque ele produzia armas. Então ele sentiu meio assim, vamos fazer algo diferente, vamos ajudar os outros. E nisso ele construiu uma armadura de aço. Exatamente. E é legal, porque tipo, o nome dele é Irons, ele tem o nome de Aço, e um dos codinomes dele é o Homem de Aço também. Ele foi salvo pelo Superman, que é tem um filme, o Homem de Aço. Homem de Aço. Outro personagem também, esse ainda é um pouco apagado, mas acho que uma galera já conhece, que é o Golias. Ele é da Marvel. Mesmo, por exemplo, eu ouço pouco falar dele, mas o que eu sei é que, tipo, é o que todo mundo sabe, que ele morreu no arco da Guerra Civil. Mas o Golias, ele tem a mesma pegada de Luke Cage, esses personagens assim mais suburbanos, tanto que ele teve muita relação com o próprio Luke Cage, várias aparições juntos. Então é um personagem bem bacana, ele tem o poder de ficar gigante também, é forte. Golias, o próprio nome dele já induz isso. E embora seja um pouco desconhecido, talvez pra gente, não sei, quem sabe você que está assistindo seja um fã do Golias. É um personagem bem bacana, também gostei bastante do designer dele. E o fato dele ser esses personagens de rua eu pego muito bem, tipo Punho de Ferro, Luke Cage, Demolidor, os personagens mais... Não é tipo, como posso dizer, formais. Sim, não são aqueles personagens muito idealizados, são aqueles personagens mais pé no chão. São mais realistas. Bom, o próximo herói a ser anunciado é um combo 2 em 1. São dois heróis. Que é o Raio Negro, um herói da DC Comics. E o outro é o Vulcão Negro, que é da Hanna-Barbera. Que faz parte do Super Amigos. Bom, aí você pergunta assim, mas por que 2 em 1? Na verdade, o Raio Negro veio antes. O Vulcão Negro foi criado pro Super Amigos. Só que porque a Hanna-Barbera não queria pagar direitos pra DC, criaram ele. Mas os poderes dele são os mesmos, a eletricidade. Outro personagem também é o Spawn. Ele era um policial que morreu e foi pro inferno. Sinal de que o cara é um cara muito bom, né? E lá no inferno ele fez um acordo com o demônio de voltar e ser um dos cavaleiros do inferno. Exatamente o Motoqueiro Fantasma, que ele fez um acordo com o Mephisto. Porém, ele se revolta contra
os demônios e ele passa a caçar demônios. Então essa é a vida de Spawn. Olha que legal. Bom, agora falando sobre uma heroína que ninguém esperava, e não é a Tempestade. Sim, a Tempestade tá na lista, mas ainda não. É a Capitã Marvel. Sim, as primeiras aparições da Capitã Marvel não... A Marvel adora mudar a etnia de personagem. Sim. E a Capitã Marvel foi uma dessas que, durante as primeiras Guerras Secretas, se eu não me engano, ela era uma personagem negra. Bom, o próximo herói dessa lista é um personagem até conhecido. Ele ficou conhecido depois de um filme dos X-Men. Sim, é o Bishop. Ele é um mutante vindo do futuro, se eu não me engano. Acho que é isso. No Dia de um Futuro Esquecido é aquele negão com aqueles dread, com aquela arma. O poder dele, vocês viram, é absorver energia. É interessante, é um poder legal. Basicamente, se pensar em energia, se pensa em eletricidade. Mas os heróis hoje que a gente falou aqui até agora sobre heróis negros tem tem um poder realizado nisso, ou a força ou a energia, vamos dizer assim. Achei legal. Faz sentido, não sei porquê. Bom, outro personagem da lista, continuando na pegada dos mutantes, dentro dos X-Men, vamos dizer assim. É o Spike, que foi um personagem criado especificamente para o desenho, não foi? Do X-Men Evolutions. O Spike ele é baseado, se eu não me engano, na Medula, que é uma outra mutante. Que é um mutante exatamente os mesmos poderes do Spike. Tirar espinho. Exatamente, fizeram uma adaptação pro desenho. Sim, o Spike foi criado pro X-Men Evolution. E a gente colocou ele na lista porque, querendo ou não, X-Men Evolution, mesmo não sendo... Fez parte da infância de muita gente, né? E mesmo não sendo fiel às HQs, não sendo fiel a nada, foi um desenho que marcou muito. Sim, longa vida ao SBT e seus desenhos. Agora a gente vai falar de um personagem que não é das HQs. Não tem nada a ver com a história de Marvel DC, nem com Spawn. Que tá em outra coisa. Mas é um personagem que a gente tinha que botar nessa lista. Porque não podia faltar, velho. Que é o Gelado dos Incríveis, que... Muito da hora. É legal. Os Incríveis é uma das melhores animações. Eu curto muito Os Incríveis. Sim. Eu lembro quando fui ver no cinema esse negócio. E o Gelado é o Gelado, cara. É o Gelado. Ele não tem muita cena, mas a cena que aparece, ele é legal. Tipo, ele vai criando gelo, ele vai, tipo, meio que esquiando o próprio gelo. Ele é carismático. É um personagem cativo. Ele é divertido, então. E já pulando pro próximo personagem, que também não tem a ver com história nenhuma, com HQs nem nada. Hancock. Hancock é um herói de um filme. Na verdade, o Will Smith é o herói, né? Sempre foi um herói. Salve o Will Smith. Mas Hancock também é um personagem que a gente colocou aqui porque acaba sendo super-herói. É um cara poderoso pra caramba, ele tem todos os poderes, literalmente. Acaba sendo um herói também meio urbano. Sim, de certa forma é bêbado. Bom, voltando ao nosso universo Marvel, o próximo personagem dessa lista é o General Rods, ou também conhecido como Máquina de Combate. Ele tem pode dizer uma parceria com o Homem de Ferro. Eles conhecem, são meio amigos e por aí vai. Ele usa uma armadura que é de tecnologia do Stark, mas não é necessariamente a mesma do Homem de Ferro. Sim, até porque o Tony Stark tem muita armadura com tecnologia avançada. E que ele vai aperfeiçoando. Então, tipo, isso foi um protótipo e deu certo. Próxima personagem, já entreguei que é uma mulher, é muito conhecida. Acho que ela é uma das mais conhecidas dessa lista. Que é a Ororo. Eu não lembro se foi o nome dela. Mas a Tempestade, que tem um dos poderes mais loucos dos X-Men, eu acho. E que é realmente o outro extremo do estereótipo, né? Que você tem um homem branco e você tem uma mulher negra com dois extremos. E ela é um desses extremos, eu acho. E ela é legal. É uma personagem muito bem construída. Em alguns arcos das HQs ela é casada com Pantera Negra. E, se eu não me engano, no X-Men Evolution tem um episódio que faz menção a relação entre eles. Ela tipo, é a rainha de Wakanda, né? E os poderes dela solucionam a natureza, obviamente criar tempestades, usar raios. Um outro personagem também que eu tenho certeza que muitos conhecem, principalmente por causa da trilogia dos filmes, é o Blade, o grande caçador de vampiros. Do universo Marvel. Sim, ele é um personagem se você não sabia, ele tem HQ, é um personagem da Marvel. Ele aparece em várias também animações. Eu lembro de uma aparição dele numa animação do Homem-Aranha, que passa no cartoon, acho que é Ultimate Spider-Man. Bom, continuando no universo Marvel, né, obviamente. O próximo dessa lista é conhecido também. Muito conhecido, aliás. Tá muito conhecido de Foi muito bem explorado. Foi muito bem explorado dentro dos desenhos e animaçõezinhas da Marvel, que tem na Disney XD, que é o Falcão. Sim, e no próprio filme do Capitão América, ele ficou... Acho que ele foi muito bem, conseguiram usar o Falcão. É legal também que o Falcão, ele foi o primeiro personagem afro-americano criado pela Marvel. Não o primeiro personagem negro da Marvel, o primeiro afro-americano. E é legal os poderes dele, não bem os poderes dele, né? O poder dele surge de uma forma
diferente até. Sim. Ele não era, a princípio, um herói, ele era mais um criminoso e que fez uma viagem pro Rio de Janeiro. E encontrou o seu pássaro, que é o Asa Vermelha. E quando na volta ele recebeu os poderes do Caveira Vermelha pra tentar atrapalhar depois o Capitão América. Que depois a gente vê que ele tá sempre do lado do Capitão América. É famoso pela forma de fazer duplo Capitão América. E a roupa não, minto, as asas dele, quem ajudou ele a construir foi o Pantera Negra. Um grande herói que a gente também vai citar aqui. O próximo personagem que vamos falar é um personagem que todo mundo conhece. Que no cinema tá desde o primeiro filme do Homem de Ferro aparecendo, que é o Senhor Nick Fury. Esse que também é mais um exemplo de que a Marvel adora mudar a etnia dos personagens. Agora eu sempre me confundo na ordem. Eu acredito que o primeiro tenha sido aquele que era meio caucasiano, tinha um negócio branco aqui do lado. É o que era o Nick Fury que aparecia naquele jogo Ultimate Alliance, que eu acho que foi um dos jogos mais legais da Marvel também. Mas o Nick Fury, agente da SHIELD. E o Nick Fury que a gente conhece é aquele encarnado pelo Samuel L. Jackson. E o próximo personagem é um personagem que eu pego muito bem. Embora eu não tenha lido milhares de HQs dele, já tive contato com algumas, que é o Luke Cage. Que, como a gente já mencionou aqui, é um herói que foge ao estereótipo de herói formal, né? Um herói mais da cidade, mais realista. Ele tem uma pele inquebrável que ele tem. Chegou a comparar a pele dele com a Adamantio. Ele realmente cortar a pele dele é algo muito difícil. E ele também é muito forte. Ele luta com os punhos, velho. É um negão mesmo. É um exemplo de negão que vai pro pau mesmo, quebra tudo, mentira. Mas ele é da hora. E também ele é outro personagem que não começou a sua história assim como um herói. Ele usava seus poderes, ele era uma espécie de mercenário. Então ele era segurança de um, fazia um trabalho pro outro. Ele era pra si. Ninguém falou, não era um herói pro povo, era um mercenário, é um herói mais realista, porque realmente, você pensar em meio altruísmo e ficar, vamos ajudar o mundo hoje. Não, ele pensava mais nele, só que ele passou a ter uma relação a mais de herói, ele também fez parte dos Defensores, também vamos ter a série dos Defensores, tem a série dele pra sair esse ano, e ele também integrou os Novos Vingadores, que foi formado pelo Homem-Aranha, Punho de Ferro, Doutor Estranho, o Luke Cage era um dos principais. Ele faz até umas duplas vezes com o Punho de Ferro. E agora um personagem que marcou minha infância, que eu sempre quis ser ele quando era pequeno, mas sempre jogavam na minha cara que o Homem-Aranha era branco. E o Homem-Aranha agora não é mais só branco, que tem o Miles Morales. Que é um Homem-Aranha. Que é um Homem-Aranha muito louco, é um personagem carismático. Ele foi introduzido no universo Ultimate. É um Homem-Aranha que tem a mesma origem. As origens dele é bem similares com Peter Parker, envolvendo Oscorp, envolvendo mutação em aranhas. E ele é um personagem que também se relaciona com o Peter. E é um personagem que foi muito bem construído. Teve até rumores dele ser o Homem-Aranha nos novos reboots do Homem-Aranha da vida, que a gente já sabe que não é. Bom, aí no universo da Marvel, né? O próximo herói agora é um que particularmente eu gosto pra caramba. É um personagem muito bem construído. É um personagem foda, que é o Pantera Negra. É um personagem muito interessante, ele é o governante do seu próprio país, Wakanda, obviamente. É um país muito rico dentro da África e que não daria pra... Eu tento imaginar o que seria uma Wakanda hoje no universo real. Né? Seria muito foda. É só um país que retém a reserva dos metais mais preciosos. Junto com a Adamantio, o Vibranium, eles têm uma reserva enorme de Vibranium. É muito cobiçado por outras coisas, como a Hydra, por exemplo. A gente viu no filme dos Vingadores no cinema, eles têm uma passagem por lá, aparece o Garra Sônica, né, o personagem do Andy Serkis, ele aparece ali. E o Pantera é um personagem legal porque ele não é tipo só um gênio. Ele sabe artes marciais, ele usa adagas de Vibranium. Sim, ele não fica limitado a eu sou inteligente, eu sei lutar. Não, sim, ele se impõe como Vingador e como personagem. Sim, e ele querendo ou não, ele já é um cara que tem um certo poder nele, porque ele é um príncipe. Sim, T'Challa é perfeito, velho. É o cara e ele é casado com a Tempestade, outra grande super-heroína. Se fechou. E o próximo personagem é um personagem que certeza que geral conhece. Sim, justamente por animação. Sim, que animação do Jovem Titãs, que é um ciborgue, um personagem que também é muito carismático. Sim, alter ego de Victor Stone. Sim, esse que sofreu um acidente e quando sofreu um acidente, pelo fato dos pais dele trabalharem no Star Labs, eles meio que usaram o filho de cobaia, mas foi pra salvar a vida do filho. Né? Sim, seriam próteses nele e próteses mecânicas e é foda. Transformaram ele no ciborgue.
que é um personagem que eu pego muito bem. Bem. Quero muito ver o filme do Cyborg. O fato da Liga da Justiça já começar tendo o Cyborg É é legal. algo legal. Foi uma tentativa dele de inserir ele como membro fundador da Liga da Justiça. E continuando dentro da DC, outro personagem também que não poderia deixar de ser mencionado é obviamente o Lanterna Verde. Esse é uma prova de que não só a Marvel gosta de mudar a etnia dos seus personagens. Mas propriamente dita DC. A primeira versão era o Hal Jordan, era um personagem branco, né? E depois Tem veio o John Stewart. E tem o terceiro que me fugiu o nome agora. Também não lembro. Que não sei se tá atualmente, mas Enfim, o segundo é o mais conhecido, é o que tem é o mais bem explorado também. sim. É o que fazia parte daquelas animações da Liga da Justiça. Sim, uma animação muito boa, aliás, eu gostava muito daquele desenho. E também é legal mencionar, ele também foi o primeiro herói negro da DC, né? Sim, foi o primeiro personagem negro Em da DC. contrapartida, a gente não citou, mas o Pantera Negra foi o primeiro herói negro da Marvel. Não foi tipo o Falcão, a gente falou que foi o primeiro afro-americano, né? Mas o Pantera Negra foi o primeiro herói negro da Marvel. E o último personagem E também que se encabeça essa lista, né? Porque na verdade nós fizemos um countdown de baixo pra cima. Sim, a gente colocou esse personagem pra falar por último porque Marcou a infância. marcou a minha infância, marcou a infância acho que de todo, pelo menos a galera da nossa idade marcou a infância. Sim. Que é o Super Choque. Bom, todo mundo lembra, né, que quando você chegava da sua escola, você queria ver assim, vou ligar no SBT pra ver desenho. Ou se você estudava à tarde era o contrário. Claro, Depende. vamos ver na hora do almoço antes de ir pra escola, que era o Super Choque. Que não tem como, o Super Choque é um personagem zica, marcante. É da DC também. Da DC também. Tanto que no desenho, o Super Choque foi criado pro. Se não me engano, ele foi criado pro desenho, mas tem HQs também. Super Sim, Choque. é aquele negócio, as animações acabam interferindo depois no universo das HQs, e a HQ interfere em filme, e por aí vai. A DC é o que mais acontece isso. Sim. Harley Quinn foi criado numa animação. E virou Super- personagem é, também, muito e é isso. importante. Espero que vocês tenham gostado. Se você souber de mais personagens negros que a gente não colocou na lista, comenta, fala sobre ele, vamos discutir sobre Vilões isso. também se encontraram, porque o foco na verdade era super-heróis, mas se Sim. vocês conhecem algum vilão, comente. Se vocês quiserem que a gente faça uma lista de vilões negros, pode gente falar que a gente procura. faz também. E manda sugestão nos vídeos, comenta, fala aí que a gente tá aqui pra bater um papo. Papo, Coisa de nerd é isso, é sempre conversar, sem dialogar, sem especular. sempre especular. E é isso aí, a gente fica na expectativa pros filmes super-herói desse ano, que são muitos filmes que vão lançar. E Próximo agora, Batman vs Superman. sim, Batman vs Superman. Vai ser... Vamos ver, muitas pessoas estão cabisbaixo, mas eu acho que vai ser bom. Não, pelo último trailer eu acho que vai ser ótimo. Eu acho que vai ser bom. Eu já falei, eu sou muito positivo. E eu Não quero sou que seja positivo bom. porque Esquadrão Suicida, mas tudo bem. Tá. Foda-se. E é isso aí. Aquele abraço, até o próximo vídeo e falou.